Olá, meu irmão, minha irmã, estimado membro do corpo de Cristo. Acolho você para este culto de hoje com a palavra bíblica que nós encontramos no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, versículo 8. Palavra que nos diz assim: Jesus Cristo diz: quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até nos lugares mais distantes da terra. Atos capítulo 1, versículo 8. Hoje é domingo de Pentecostes, aniversário da igreja. E que assim como aconteceu com os primeiros discípulos, que o Espírito Santo também, no dia de hoje, nos mova, nos anime, nos congregue, para que continuemos sendo a Igreja de Jesus Cristo, pregando a sua mensagem em qualquer lugar, em qualquer situação. Seja bem-vindo, bem-vinda a este culto neste domingo de Pentecostes. Lembramos que hoje é tradicionalmente o dia do lançamento da campanha Vai e Vem na nossa igreja. Campanha que auxilia diversos projetos em diferentes regiões do Brasil. A campanha Vai e Vem é o nosso compromisso com a missão de Deus. Campanha essa também que nós queremos fazer lançamento no culto de hoje, através da palavra da pastora sinodal, também de uma palavra da pastora presidente da nossa igreja, pastora Silvia Gentz. Por isso, que Deus abençoe o nosso encontro, a nossa comunhão neste momento. Amém. Cantemos a música Vento que Anima. Vento que anima e faz viver, vento que empurra e faz mover, vento que dá vida, vida de alegria, sopra sobre nós dia e noite, noite e dia. Vento que é espírito de luz e amor, vento que acalma e é consolador, vento que consagra todos nesse dia, enche-nos de paz, de amor e alegria. Vento que anima e faz viver, vento que empurra e faz mover, vento que dá vida, vida de alegria, sopra sobre nós dia e noite, noite e dia. Vento que é espírito de luz e amor, vento que acalma e é consolador, vento que consagra todos neste dia, enche-nos de paz, de amor e de alegria. Estamos reunidas neste momento, em nome e na presença do Trino Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Cantemos que a graça do Senhor Jesus. Que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito reine aqui e para sempre, para sempre, para
humildemente, queremos nos achegar diante de Deus, o nosso Pai, o nosso Criador, reconhecer os nossos erros, as nossas falhas, confessar os nossos pecados a Deus. Oremos. Bondoso e misericordioso Pai, gratos te somos, pois hoje mais uma vez Tu nos chamas a ouvir a Tua voz. E neste momento em oração confessamos que temos falhado no ouvir da Tua voz. São tantas vozes que querem nos iludir, mostrar o caminho certo, que por vezes até acreditamos que há outro caminho diferente daquele que Cristo nos mostra. Perdão quando não buscamos a unidade da Tua Igreja, quando ao invés de acolhermos pessoas em nossa comunidade, as afastamos. Perdão quando não entendemos o agir do Teu Santo Espírito. Perdão, Senhor, pela nossa falta de conhecimento da Tua Palavra. Perdão pelas vezes que somos egoístas e individualistas e não nos sensibilizamos mais com o sofrimento de nosso próximo. Ajuda-nos, ó Deus, e molda-nos com a Tua Palavra e perdoa-nos por Cristo Jesus. É o que confessamos por Cristo nosso Senhor e Salvador. Amém. No Salmo 32, versículo 5, nós lemos: Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e Tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Quando nós chegamos a Deus e de forma humilde pedimos perdão dos nossos pecados, Ele ouve o nosso clamor e nos perdoa e nos renova para a caminhada de fé. Assim, aos que confessaram os seus erros, os seus pecados diante de Deus, o nosso Pai, eu posso vos anunciar: os vossos pecados estão perdoados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pelo amor e pelo cuidado de Deus e pela fé que o Espírito Santo nos dá, glorifiquemos o grandioso nome de Deus, cantando glória a Deus nas maiores alturas. Convido para um momento de oração. Oremos. Senhor Deus e Pai, gratos te somos pelas bênçãos que Tu nos dás dia após dia. Gratos te somos pelo Teu amor, pela companhia em todos os momentos de nossa vida. Graças te rendemos, pois não deixaste órfãos os Teus filhos e filhas, mas lhes enviaste um auxiliador, o Espírito da verdade. Que o Teu Espírito Santo esteja conosco, nos dando discernimento e sabedoria diante da Tua palavra. Que Ele motive nossos corações e mentes a ações concretas. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que contigo e com o Espírito Santo vive e reina de eternidade a eternidade. Amém. Cantemos: Vem Espírito Santo, vem nos congregar.
Ouçamos a primeira leitura bíblica prevista para este domingo de Pentecostes. Primeira leitura da primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, os versículos 3, a segunda parte, até o versículo 13. 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 3 até o versículo 13. E que ninguém pode dizer, Jesus é Senhor, a não ser que seja guiado pelo Espírito Santo. Existem tipos diferentes de dons espirituais, mas é um só e o mesmo Espírito quem dá esses dons. Existem maneiras diferentes de servir, mas o Senhor que servimos é o mesmo. Há diferentes habilidades para realizar o trabalho, mas é o mesmo Deus quem dá a cada um a habilidade para fazê-lo. Para o bem de todos, Deus dá a cada um alguma prova da presença do Espírito Santo. Para uma pessoa, o Espírito dá a mensagem de sabedoria e para outra, o mesmo Espírito dá a mensagem de conhecimento. Para uma pessoa, o mesmo Espírito dá fé e para outra dá o poder de curar. Uma pessoa recebe do Espírito poder para fazer milagres e outra recebe o dom de anunciar a mensagem de Deus. Ainda outra pessoa recebe a capacidade para saber a diferença entre os dons que vêm do Espírito e os que não vêm dele. Para uma pessoa, o Espírito dá a capacidade de falar em línguas estranhas e para outra, ele dá a capacidade de interpretar o que essas línguas querem dizer. Porém, é um só e o mesmo Espírito quem faz tudo isso. Ele dá um dom diferente para cada pessoa conforme ele quer. Cristo é como um corpo, o qual tem muitas partes, e todas as partes, mesmo sendo muitas, formam um só corpo. Assim também todos nós, judeus e não judeus, escravos e livres, fomos batizados pelo mesmo Espírito para formar um só corpo. E a todos nós foi dado de beber do mesmo Espírito. Até aqui a leitura da carta de Paulo aos Coríntios. Amém. Ouçamos a leitura do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, conforme o Evangelho de João, no capítulo 20, os versículos 19 a 23. Evangelho de João, capítulo 20, os versículos 19 a 23. Aclamemos o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, cantando Aleluia. Ale, 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 oh, yeah. Ale, 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 oh, yeah. Ale, 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 oh, yeah. Aleluia, aleluia. Ale, 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 oh, yeah. Ale, ale, ale. Evangelho de João, capítulo 20, versículo 19 a 23. Naquele mesmo domingo à tarde, os discípulos de Jesus estavam reunidos de portas trancadas, com medo dos líderes de judeus. Então Jesus chegou, ficou no meio deles e disse: Que a paz esteja com vocês. Em seguida, lhes mostrou as mãos e o seu lado. E eles ficaram muito alegres ao verem o Senhor. Então Jesus disse de novo: Que a paz esteja com vocês. E sim como o Pai me enviou, também envio vocês. Também soprou sobre eles e disse: Recebam o Espírito Santo. Se vocês perdoarem os pecados esses pecados são perdoados, mas se não perdoarem, eles não são perdoados. Irmão e irmã em Cristo, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo
esteja contigo neste momento. Amém. Se eu te fizer uma pergunta, o que é Pentecostes? Ou o que nós rememoramos no dia de hoje, no domingo de Pentecostes, qual seria a sua resposta para estas perguntas? A resposta para estas perguntas nós encontramos no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versículos 1 a 4, texto que você pode ler aí na sua casa. Atos, capítulo 2, versículos 1 a 4. E Pentecostes, então, só para resumir, foi o dia em que o Espírito Santo veio sobre os discípulos. E estes, cheios do Espírito Santo, começaram a falar em diferentes línguas e começaram a anunciar o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, o dia de Pentecostes é conhecido também como o aniversário da Igreja Cristã, momento em que as pessoas estavam reunidas, o Espírito Santo veio sobre elas e elas começaram a anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Falar sobre Pentecostes é essencial para a Igreja Cristã, pois o Espírito Santo é uma das pessoas da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Muito nós falamos do Pai e do Filho, Jesus Cristo, mas o Espírito Santo nós falamos pouco. Falar sobre o Pentecostes, sobre o Espírito Santo, é dar testemunho da nossa fé, pois em um país como o Brasil, como o nosso, com uma grande diversidade religiosa, o Espírito Santo de Deus facilmente pode ser confundido com outros espíritos aí. Além do mais, falar do Espírito Santo é falar da igreja, pois não há igreja sem fé, e não há fé sem a ação do Espírito Santo. Por isso, falar de Pentecostes é falar da igreja e falar da fé. Na primeira carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo busca explicar o que é o Espírito Santo e o que ele faz. Mas por que ele quer explicar o que é o Espírito Santo para esta comunidade? Paulo escreve a carta entre os anos 55 e 56 depois de Cristo. A comunidade tinha mais ou menos 5 anos de existência. E muitos membros não eram os fundadores, os que ouviram a pregação de Paulo. Por isso, Paulo escreve para corrigir os desvios de compreensão e vivência da fé cristã. Paulo sabe qual é a situação da comunidade. E no texto da pregação de hoje, 1 Coríntios 12, Paulo fala dos dons espirituais. E no capítulo 13, o capítulo da sequência, ele fala de um único dom, o amor. 1 Coríntios 13, um texto muito conhecido de todos nós. E Paulo explica que existem tipos diferentes de dons espirituais, mas um só e o mesmo Espírito que dá esses dons diferentes. Existem maneiras diferentes de servir, mas o Senhor que servimos é o mesmo. Há diferentes habilidades, maneiras, quem sabe, de fazer um trabalho, mas é o mesmo Deus que dá a cada um a habilidade, a destreza de fazer esse trabalho. Por isso, na comunidade de fé existem dons diferentes, habilidades diferentes, mas um único Deus. Como a comunidade de Corinto era formada por pessoas ricas, pobres, pessoas estudadas e pessoas com pouca ou nenhuma formação, havia conflitos quanto aos dons melhores e piores, mais ou menos espirituais. Ou ainda estariam discutindo o que seriam e não seriam dons espirituais. E Paulo diz: temos dons diferentes, dados pelo mesmo Espírito. Servimos ao mesmo Senhor. E que bom que Paulo escreveu isso aos Coríntios e que nós hoje podemos
ouvir esta palavra mais uma vez, porque o que acontece em nossa sociedade é a separação dos que são considerados bons e os que são considerados ruins, os que podem e os que não podem. E essa visão de classificar as pessoas muitas vezes é trazida para dentro da comunidade cristã. Esses podem, aqueles não. Paulo explica que o Espírito Santo na comunidade dá dons diferentes e não classifica os melhores ou piores, os primeiros e os últimos. A intenção do Espírito Santo em dar dons diferentes é unir a comunidade na diversidade. Antes de ontem, em uma live que nós fizemos pela internet, alguns colegas e eu, foi feita uma pergunta sobre a diferença entre a Torre de Babel e o Pentecostes. Em suma, a resposta do colega pastor Flávio a esta pergunta foi que na Torre de Babel há a separação, a dispersão das pessoas, enquanto que em Pentecostes há a diversidade na unidade. Se você quiser assistir também essa live completa, é só você entrar na minha página no YouTube e procurar lá por Pentecostes, então você pode também assistir essa live e toda a nossa discussão sobre o Pentecostes. E outro ponto importante a destacar no texto do apóstolo Paulo à comunidade de Corinto é que o Espírito Santo dá um dom diferente para cada pessoa, conforme ele quer. Não somos nós que dizemos, eu quero ter esse ou aquele dom. Por minha capacidade, eu tenho esse dom. Eu pedi a Deus e Ele me deu esse dom. O Espírito Santo é como o vento. Você consegue prender o vento, segurar, você consegue guiar o vento? Eu não consigo. Ele sopra onde e como Ele quer. Assim, se eu tenho um determinado dom, eu não deveria fazer a comparação com outros dons e me considerar melhor ou pior que outro irmão na fé. Mas sim, eu deveria agradecer a Deus, ao Espírito Santo, pelo dom especial que eu tenho e me fazer uma pergunta também. Como eu posso servir ao Senhor da igreja com o dom que Ele me deu? E não somente servir dentro da igreja, mas como eu posso servir a Deus fora da igreja? E daí volta aquela história lá de um sapateiro convertido que foi perguntar para Lutero como ele poderia servir melhor a Deus, ser um cristão melhor. E Lutero então respondeu a esse sapateiro: faça um bom sapato e venda por um preço justo. Paulo ainda esclarece que o Espírito Santo quer harmonia entre todos, entre as pessoas, assim como um corpo. O que acontece quando estamos com dor de dente ou com dor de ouvido? Não é só aquela parte do corpo que sofre, mas todo o corpo sofre. Todos somos parte de um só corpo, da comunidade, de uma só igreja. Temos dons diferentes dados pelo mesmo Espírito e servimos ao mesmo Senhor. Caso alguma parte deste corpo não esteja funcionando, todas as demais sofrem. No versículo 13, o apóstolo Paulo fala de um assunto que nós também não podemos esquecer de mencionar. Fomos batizados pelo mesmo Espírito para formar um só corpo. E a todos nós foi dado de beber do mesmo Espírito. Assim, também todos nós, judeus e não judeus, escravos e livres, pelo batismo, nós formamos uma grande família. Formamos um só corpo. Pelo batismo, todos nós somos filhos e filhas de Deus.
Eu pergunto aos pais que têm 2, 3 ou mais filhos: qual dos filhos você ama mais? Tem algum que você dá mais comida que os outros? Um pode até comer mais que os outros, mas o que você oferece a eles é igual ou é diferente? As mães vestem um mais bonito do que o outro, escolhem uma roupa melhor para este e deixam o outro com uma roupa não tão boa assim? Eu acredito que um pai ou uma mãe em sã consciência não faz diferenciação entre os filhos. E assim é também com Deus. Pelo batismo, nós somos convertidos a filhos e filhas de Deus e recebemos o Espírito Santo. Todos nós recebemos o Espírito Santo e dons diferentes para servir ao Senhor. E jamais podemos esquecer o que está escrito também em Efésios capítulo 4, versículos 4 a 6. Há um só corpo, um só Espírito, uma só esperança para a qual Deus chamou vocês. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. E há somente um Deus e Pai de todos, que é Senhor de todos e que age por meio de todos e está em todos. Por isso, não há outro Espírito a não ser o Espírito Santo, enviado por Jesus Cristo, o Filho de Deus. Espírito Santo que veio para nos auxiliar a entender a vontade de Deus. Esse é o Espírito Santo que nos dá a fé, o mesmo Espírito que nos une e que forma a comunidade, que forma e constitui igreja. É esse Espírito que sopra onde quer, dando dons a todos os membros do corpo de Cristo. E que assim o Espírito Santo nos ajude a entender e a aceitar a palavra de Deus. Amém. Queremos juntos confessar a nossa fé com as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Cantemos o hino Vem Espírito Divino. Vem Espírito Divino, grande ensinador, vem revela nossas almas, Cristo Salvador. Santo Espírito, ouve com favor, em poder, em graça, em si, mostra o teu amor, vem, destrói os alicerces do viver falas, aos errados concedendo salvação e paz.
Temos o momento das orações de intercessão. Hoje, na nossa oração de intercessão, nós também queremos incluir a família, a vida de Norberto Reinaldo Ulrich. Norberto, que nasceu no dia 12 de setembro de 49 em Montenegro, filho de Ernesto Ulrich e Elda Romilda Ulrich, casou-se no dia 10 de fevereiro de 88 em Montenegro com Ivete Maria Cabral Ulrich, o casal que foi abençoado com 2 filhos e uma filha. Ele era membro aqui na comunidade evangélica de Campo do Meio. Faleceu no dia 7 de maio no Hospital Unimed, aqui em Montenegro. Alcançou a idade de 70 anos, 7 meses e 28 dias. Deixa enlutados a esposa, 2 filhos, uma filha, demais amigos, parentes e familiares. Foi sepultado no dia 7, aqui no cemitério evangélico de Campo do Meio, Montenegro. Também a família enlutada, a todas as pessoas que sentem saudade de alguém querido que partiu desta vida. A palavra de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19, do apóstolo Paulo, que diz assim: se a nossa esperança em Cristo só vale para esta vida, nós somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Mediante o nosso batismo e a nossa fé, temos a certeza de que a morte não tem a última palavra, pois se com Cristo morremos, também com Cristo ressuscitaremos. Romanos 6, 7. Embora a dor da saudade esteja presente em nosso coração, que possamos crer na ressurreição e na vida eterna, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Convido que juntos oremos e após cada intercessão nós cantamos Ouve nossa oração e atende a nossa súplica. Oremos. Amado Deus, diante de Ti chegamos para agradecer e interceder. Agradecer pela Tua palavra que mesmo em tempos difíceis chega a nós e nos orienta. Intercedemos por todas as pessoas que não podem ouvir a pregação da Tua palavra. Por isso, cantamos. Ouve nossa oração e atende a nossa súplica. Ouve nossa oração e atende a nossa súplica. Oramos, ó Deus, pela Tua Igreja. Que o Teu Espírito Santo fortaleça a todos os membros, que mesmo no distanciamento possamos testemunhar o nosso batismo. Por isso cantamos. Ouve nossa oração e atende a nossa súplica. Ouve nossa oração e atende a nossa súplica. Oramos, ó Deus, também pela nossa comunidade, em especial no dia de hoje, nós oramos também pela família enlutada de Norberto Reinaldo Ulrich. Ó Deus, conforta os corações entristecidos com a palavra da ressurreição e que a nossa esperança não seja somente para esta vida, mas também para a vida eterna. Envia-nos, ó Deus, o Espírito Santo, o Consolador. Tudo mais, ó bondoso Deus, que temos a pedir e agradecer, incluímos na oração que Teu Filho Jesus Cristo nos ensinou a orar, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Agora temos o momento dos avisos, dos comunicados. Então, neste momento, queremos ouvir a palavra da pastora
presidente da nossa igreja, pastora Silvia Gens. No dia da Ascensão, Jesus prometeu para as pessoas que o seguiam: vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas. No dia de Pentecostes, a promessa se cumpriu. O Espírito Santo veio e assim nasceu a Igreja Cristã. Por isto, Pentecostes é considerado o aniversário da Igreja. E a ISLB é a Igreja Cristã de confissão luterana e fruto da ação do Espírito Santo. Este é um dia de festa para nós. Pela ação do Espírito Santo, pessoas diferentes se reúnem e fazem parte do mesmo corpo de Cristo. No corpo de Cristo, aprendemos, ensinamos, oramos, louvamos, servimos. Assim é a ISLB. Pessoas diferentes unidas pelo Espírito na mesma fé e no mesmo objetivo. A ISLB é formada por 18 sínodos e está presente em todas as regiões do Brasil. Temos sínodos que abrangem diversos estados. Em alguns casos, a distância entre paróquias passa de 1.000 quilômetros. Outros sínodos são geograficamente pequenos e as pessoas conseguem se reunir com mais facilidade. Alguns sínodos têm mais membros, outros têm menos membros. Alguns têm condições financeiras melhores, outros precisam de auxílio. Somos diferentes, mas o mesmo Espírito e o mesmo batismo nos unem. No ano passado, tivemos muitos encontros presenciais na ISLB, cultos, estudos bíblicos, grupos, reuniões, palestras, seminários. O Espírito Santo nos movia para realizar diversos trabalhos. Neste ano, houve poucos encontros presenciais. Cancelamos atividades porque precisamos do distanciamento social para conter a pandemia de Covid-19. Mas o Espírito Santo continua agindo e nos movendo. Agora experimentamos comunhão de outro jeito. No distanciamento social, o Espírito Santo nos move para encontrar novas formas de viver a fé e ajudar as pessoas. Sim, o Espírito continua agindo. Na Igreja Luterana, nós reconhecemos que o Espírito Santo é concedido no batismo. Nós somos pessoas batizadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por isto, Martinho Lutero escreveu que o batismo é um banho do novo nascimento no Espírito Santo. A ação do Espírito Santo promove amor, alegria, paz, bondade. Pela ação do Espírito Santo podemos testemunhar e viver em comunhão. Uma das formas de testemunho acontece no apoio à campanha Vai e Vem. Através dessa campanha, mantemos diversos projetos missionários. Que o Espírito Santo nos motive a apoiar a campanha Vai e Vem. Pedimos que o Espírito Santo nos mova para agir em solidariedade com as comunidades fragilizadas e com as pessoas em necessidade. Não podemos esquecer das milhares de vítimas desta pandemia. Não podemos esquecer das pessoas que não têm emprego e daquelas que arriscam a vida porque precisam trabalhar. Não podemos esquecer das pessoas que sofrem violência no lar e daquelas que não têm casa para morar. O Espírito de Deus é espírito profético que denuncia o pecado, a violência, a ganância, a destruição da criação divina. Pelo Espírito não podemos nos calar diante das injustiças. Num tempo de mentiras, clamamos: Espírito Verdade, em nós vem habitar. Num tempo de sofrimento, clamamos: Consolador querido, ampara-nos na dor. Porque fomos batizadas e batizados, clamamos:
Ó, faze que anunciemos ao mundo o teu fulgor. Nosso objetivo na ISLB é anunciar o Evangelho de Jesus Cristo, viver o Evangelho, promover a paz, a justiça e o amor. Que o Espírito Santo nos permita permanecer firmes nesse objetivo. Ó Santo Espírito, dá-nos fé, firmeza, vigor. Abençoado dia de Pentecostes. E como eu disse no início do culto, o dia de Pentecostes, domingo de Pentecostes, também é um dia em que nós tradicionalmente lançamos a campanha Vai e Vem na ISLB. Por isso, no dia de hoje, de forma virtual, também queremos fazer o lançamento da campanha Vai e Vem. E para este momento também trago uma mensagem, uma palavra, uma motivação do Sínodo Nordeste Gaúcho. Sai pra levar com paixão a sublime missão que nos enche. Jesus Cristo diz: quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até nos lugares mais distantes da terra. Com estas palavras acolhemos vocês, membros, presbíteros, presbíteras, ministros e ministras de nossas comunidades e paróquias do Sínodo Nordeste Gaúcho. Com estas palavras de Atos, capítulo 1, versículo 8, lembramos da nossa missão: pregar o Evangelho, testemunhar a boa nova por todos os lugares. Por isso estamos aqui, para falar com você sobre missão. Com a vinda do Espírito Santo, nós recebemos uma grande tarefa e sabemos que ela não pode parar. A missão não pode parar. Por isso, é chegada a hora de iniciarmos mais uma campanha de missão Vai e Vem em todo o Brasil. A Vai e Vem é o grande braço missionário da ISLB. Através da nossa campanha nacional de ofertas para a missão, conseguimos apoiar inúmeros projetos que visam a pregação do Evangelho em diferentes contextos do nosso país. Atualmente, a campanha Vai e Vem está auxiliando os seguintes projetos missionários. Projeto missionário Ariquemes, em Rondônia. Projeto missionário Teresina, no Piauí. Projeto missionário Nordeste, em Minas Gerais e sul da Bahia. Projeto missionário Santa Fé do Sul, em São Paulo. Projeto missionário Cidrolândia, em Mato Grosso do Sul. Projeto missionário Paz, no Rio Grande do Sul. Cada um desses projetos tem como objetivo a pregação do Evangelho e o testemunho de Cristo no mundo. E através da Vai e Vem, nós somos missionários e missionárias que fazem esta pregação e este testemunho crescer. Esta missão não pode parar, ainda mais num tempo tão difícil como o que estamos vivendo agora. Por isso, motivamos você. Oferte para Vai e Vem. Se você é presbítero, liderança na sua comunidade ou paróquia, pense em como podemos realizar a campanha Vai e Vem, mesmo com o distanciamento social. Se você é membro, ligue para a secretaria da paróquia ou para o seu ministro ou ministra e procure saber como ofertar. Não podemos deixar nossos irmãos e irmãs abandonados neste tempo. Se é difícil para nossas paróquias, imagine um projeto que está lutando para se firmar, se manter de pé. A missão não deve parar, não pode parar. Essa é a nossa grande tarefa como cristãos e cristãs. Isso
é viver o batismo. Oferte para Vai e Vem com o que você puder. Cada valor é importante. Talvez não conseguiremos implantar novos projetos, mas conseguiremos manter o testemunho e a missão através dos projetos que já estão acontecendo. Lembrando que 50% das ofertas arrecadadas são aplicadas em projetos aqui no Sino do Nordeste Gaúcho. E essas ações missionárias são definidas pelo Conselho Sinodal de Missão. Estamos empenhados para que a pregação do Evangelho não pare. As pequenas ações de cada pessoa são muito importantes. A missão é de Deus, mas a paixão é nossa. Jesus disse: eu escolhi vocês para que deem fruto. Amém. 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 Fé se entregar, a chegar-se aos irmãos, abraçar e dar as mãos. Vem chorar, vem sorrir, vem louvar e orar. Com fé se entregar, a chegar-se aos irmãos, abraçar e dar as mãos. E para você que quer fazer então a sua doação para a campanha Vai e Vem, mas também ofertar para outros fins, é só acessar o site da ISLB, luteranos.com.br, doação/2020. Mais uma vez, luteranos.com.br/doação/2020. Esse link que está aparecendo aí na sua tela. Então, você também pode mostrar a sua gratidão a Deus, a sua fé, o seu compromisso com a missão, também fazendo a sua doação online, se assim for possível. Assim, estimado irmão e irmã em Cristo, chegamos ao final deste nosso culto, deste domingo de Pentecostes. E também queremos sair nós sob a bênção, sob a proteção de Deus. Convido para que você possa estender as suas mãos aí aonde você está assistindo este culto e que juntos possamos receber a bênção de Deus. Que a bênção do Trino Deus, o nosso Pai, o nosso Criador, a bênção do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, a bênção do Espírito Santo, o nosso animador, o nosso unificador, esteja contigo e com a sua família neste dia. Assim te abençoe e acompanhe o Trino Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Desejo a você um abençoado domingo, um abençoado início de semana e até o nosso próximo culto. Amém.